dentro do nosso objetivo de sempre dar a essas nossas reuniões do Dharma uma contribuição doutrinária, né? Então, sempre que nós fizermos essa sessão de meditação, né? Então, após a sessão de meditação, colocar uma pequena explanação sobre algum tema do Dharma, né? Para não ficar restrito a essas explanações só às nossas rodas de Dharma ou aos rituais cotidianos, né? Então hoje eu preparei uma pequena amostra, né, de ensinamento sobre tradução, né, tradução dos sutras, né? Como é complicado ler os sutras através de traduções e como é complicado tentar ensinar o Dharma sem o acesso às fontes originais, ou pelo menos às traduções clássicas mais antigas, né? Então, eu escolhi o tema que está no Sutra do Lótus, né, que fala sobre a teórica obrigatoriedade de se raspar a cabeça e a barba, né? Então, existem várias fontes escriturísticas, né, que falam sobre a obrigatoriedade dos monges em rasparem a cabeça e a barba. E no caso da tradição Tendai, como nós adotamos os 48 preceitos menores e os 10 preceitos maiores que estão no Fanwang, né, Fanwang Shin, ou Bonwon Kyo, ou Brahmajala Sutra, né, lá nesse rol de preceitos não consta essa obrigatoriedade de raspar a cabeça e a barba, mas existe o costume derivado das regras do Vinaya e Nayana de que os monges raspem a cabeça e a barba, né? Porém, esse costume, ao longo dos séculos, né, na China, ele teve uma outra interpretação e, ao mesmo tempo, que fontes não escritas, né, ou seja, pinturas, retratos de monges antigos, etc., etc., indicam que havia monges realmente veneráveis, monges de alta realização, né, com barbas longas, né? Tinham o cabelo aparado, bem baixo, mas com barbas longas, né? E isso suscitou em mim uma curiosidade de pesquisa, né? Então, por que os monges do Mahayana chinês, né, e depois esse costume ele chega ao Japão, especialmente em períodos mais recuados da história japonesa, mas por que os monges chineses, tendo o contato com os sutras que falavam sobre a obrigatoriedade de raspar a barba e o cabelo, deixavam as barbas longas e os cabelos não exatamente rentes, né, não totalmente raspados, mas o cabelo simplesmente sem formato, né, comprido. Então o primeiro indicativo disso, né, a primeira fonte que pode esclarecer essa questão, no caso da tradução Tendai, com certeza a tradução que foi feita do Sutra do Lótus, né? Então, se nós formos analisar, né, a tradução do Sutra do Lótus em sânscrito, né, aliás, a versão em sânscrito do Sutra, ela diz Snigdena Sirshana Mukhena
chapi, né? E a versão chinesa do Kumarajiva, da tradução dessa mesma frase, diz An, Yi, Shuo Fa, Yi You Tu Shen Nei Wai Ju Jin, né? Se nós formos comparar esses dois versos, né, nós vamos compreender por que uma tradução ela não pode ser feita de forma literal ou simplesmente se pegando um dicionário e traduzindo palavra por palavra, né? Então, a tradução direta do sânscrito ela diz o seguinte: Snigdena, né, a primeira palavra que aparece na sentença. Então, Snigdena quer dizer liso, macio, suave ou com óleo. Shirshena quer dizer cabeça. Mukhena e a face. Chapi, e vai, né? Então, tradução literal. Duas possibilidades de tradução. E vai pregar o Dharma com a cabeça e a face macias. Ou e vai pregar o Dharma com a cabeça e a face untadas com óleo. Essas duas traduções são possíveis. Então, por quê? Snigdena pode ser liso, macio, suave ou com óleo. Ou seja, alguma coisa que se tornou macia porque se passou óleo em cima, né? E o Kumarajiva, quando ele traduz essa passagem do sânscrito para o chinês, ele traduz como An Yi Shuo Fa Yi You Tu Shen Nei Wa Ju Jin. Ou seja, An Yi quer dizer em paz, pacificamente. Shuo Fa quer dizer prega o Dharma, né? Yao Tu quer dizer colocando o óleo, né? Shenei ao corpo. Wai Jujin, né? Então, quer dizer, com o interior e o exterior purificados. Então a tradução direta do chinês seria: prega o Dharma pacificamente, untando o seu corpo com óleo, com o interior e o exterior puros, estando em um local elevado. Aliás, estando em um local elevado já é o começo do outro verso. É porque na versão do Kumarajiva a divisão dos versos difere da divisão dos versos da versão em sânscrito, né? Então, por que eu disse que no começo que não dá para fazer uma tradução literal, né? Por quê? Se nós formos escolher uma tradução em sânscrito, né, nós podemos escolher tanto a tradução do liso, macio, quanto a tradução da substância oleosa, ou macio com óleo, né? Nós podemos escolher essas duas traduções. Mas, como há uma tradução em chinês, né, do Kumarajiva, que era um monge indiano, né, dentro do contexto da cultura indiana. Na verdade, ele não era propriamente indiano, né, ele tinha nascido ali na região da Ásia Menor, a área onde é o Paquistão e o Afeganistão hoje, né? Mas estava dentro da cultura indiana. E ele escolheu, para traduzir do sânscrito, a palavra Yi-You com óleo, né? É provável, né, e bastante possível que a tradução correta de Snigdena seja com óleo e não liso, né? Porque o Kumarajiva, tendo convivido dentro dos círculos monásticos indianos, né, e tendo optado por utilizar um ideograma que em chinês só quer dizer com óleo, então ele tinha uma experiência, né, que dentro do contexto do texto em sânscrito queria dizer com óleo e não liso, né? Então, por isso eu disse, não dá para fazer uma tradução de sutra
como se faz uma tradução de uma língua moderna, porque existe toda uma contextualização histórica, né? Existem traduções clássicas que precisam ser tomadas em consideração, e existe uma série de outros fatores, como por exemplo a gente falou, que são os achados arqueológicos. Então, por exemplo, se pinturas murais antigas mostram monges indianos com barba e monges chineses com barba, né, isso tem que ser levado em consideração de um ponto de vista interpretativo, porque é uma evidência histórica de uma possibilidade de interpretação diversa de uma tradução direta. Seria óleo no sentido de purificar o corpo para ter um odor agradável para o próximo? Exatamente, exatamente, né? Na verdade, esse óleo iol, né, na verdade eram substâncias oleosas aromáticas, né? A palavra é parecida. Iol. Iol. Oil. Iol, então, ela mostra essas evidências históricas, então elas ligam a esse ponto, né? E aí a gente pode fazer o que? Uma contextualização com outras coisas. Porque o Sutra do Lótus ele faz diversas menções, por exemplo, ao oferecimento de óleos aromáticos nos altares, né? E oferecem óleo de champaka, óleo de crisântemo, óleo de sândalo, etc, etc. Vários óleos aromáticos são oferecidos no altar ao Buda, né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos compreender o porquê da regra do Vinaya de que os monges raspassem a cabeça. Dentro de um contexto que, naquele momento histórico da Índia, o tipo de corte de cabelo era indicativo de uma determinada função social, de uma determinada casta, né? Então, os brahmanes tinham, né, o shaitya, né, um pequeno tufo de cabelo atrás, que simbolizava a chama dos sacrifícios védicos. Os brahmanes então usavam, né, o shaitya. Os kshatriyas usavam o cabelo longo, preso de uma determinada forma, né? E os vaixas usavam também o cabelo de um determinado modo. Então, o cortar o cabelo, raspar o cabelo, era indicativo de sair do sistema social, né? Era o indicativo de que alguém saía das imposições das castas. Ele estava fora, ele era ativar, ou seja, ele estava acima das castas, né? Então isso, se colocando num mundo moderno, né, se recontextualizando isso, então o cabelo de alguém que se entrega ao Dharma não deve indicar nenhum tipo de posicionamento social. Ou seja, ele não deve indicar que o sujeito pertence a um determinado grupo. Não é nem o cabelo do Mauricinho, nem o cabelo do da moda, nem o cabelo do metrosexual, nem o cabelo do Roberto Justus, nem o cabelo do, enfim, como é o nome daquele? Não, jogador de futebol lá, o Neymar, nem o cabelo do Ronaldinho, nem o cabelo, não, é um tipo de corte de cabelo que indica estar fora dessas distinções sociais, dessas vaidades sociais, né? E então, quer dizer, ou digamos assim, a medida o espírito dessa lei transposta para o tempo de hoje seria ter um tipo de cabelo, ou ausência de cabelo, ou um tipo de cabelo que não indica coisa nenhuma. Ele não tem um formato, né? Por isso raspado. E qual versão captou, por exemplo, esse livro? Então, aí a gente vai falar dessa versão moderna, né? Então, eu vou até passar para vocês aqui as folhas. Isso pode significar também que às vezes o monge nem precisa raspar o cabelo? Então, na verdade ele precisa ter um cabelo tão curto ao ponto de que isso não indique uma distinção social. Não precisa ser necessariamente raspado. Precisa ser baixo o suficiente para não indicar uma distinção social. Ele não pode ter um formato propriamente dito, né? Porque, vamos supor assim, dentro da sociedade, mesmo dentro da sociedade moderna, o cabelo ele tem uma função social, vamos dizer assim, né? Então o sujeito que trabalha numa empresa
de negócios, etc., ele tem um determinado tipo de cabelo. O esportista, ele tem outro tipo de cabelo. O artista tem um determinado tipo de cabelo. Existem os penteados da moda, existem uma série de coisas. Então o cabelo do monge, ele seria um cabelo, ou ausência de cabelo, ou um cabelo que simplesmente sirva para proteger a careca do sol. Né? Que funciona para isso também. Que funciona para isso também, tem essa função também. Ou seja, um cabelo que simplesmente recubra o couro cabeludo sem um formato que indique a pertença a nenhuma moda. E outra, que seja um cabelo que não seja indicativo de vaidade, né? Que não dê trabalho para cuidar. Seja um cabelo que não pare o expediente. Exato. Né? Que não dependa de grandes cuidados, que seja um cabelo sem forma e que sirva para cuidar. E ao mesmo tempo isso indica, no caso dos monges, né, antigos, dessas pinturas murais, em que eles estão representados com barbas, né, são indicativo de que eram homens, monges e não monjas. Né? Ou seja, a barba, nesse caso, tinha a função de indicar a qual das 4 assembleias pertencia aquele indivíduo. Então não era da assembleia das bicunis ou das bikshunis, era da assembleia dos bikshus, dos homens. Né? Então era um indicativo de masculinidade. Né? E, ao mesmo tempo, também um indicativo de digamos assim, preocupação excessiva em relação a ter o rosto terso, o rosto extremamente barbeado, extremamente cuidado, né? Mas no sentido de afirmação de um certo espírito de virilidade, né? De víria, de masculinidade, né? Então, dentro desse contexto e dentro dessa interpretação desse verso do Sutra do Lótus, né? Então nós podemos interpretar que quando o pregador do Dharma vai pregar o Dharma, ele deve estar limpo, né? Ele deve estar com um cheiro agradável e um aspecto agradável, puro. Pelo menos não está ferido. Sim. Né? Aliás, não só não estar fétido, a questão ele diz com óleo. Né? E se a gente colocar então a tradução do sânscrito, né, optando pela tradução de substância oleosa aromática, o snigdena, né, de passar uma substância oleosa aromática, então a tradução correta seria: e vai pregar o Dharma com a cabeça e a face untadas com óleo aromático. Parece de banho tomado. É isso, exatamente. E aí, a tradução chinesa do Kumarajiva diz: prega o Dharma pacificamente, untando o seu corpo com óleo, com o interior e o exterior puros. Ou seja, interior e exterior provavelmente tem um duplo sentido, né? Tanto o sentido das vestes, né? As roupas do monge, os mantos internos e externos limpos, tanto com a sua mente limpa e o seu corpo limpo, né? E aí, vocês virando a página, nós vamos pegar as traduções modernas, né? Eu peguei 2 traduções modernas, né? Então, a tradução que nós usamos do Fernando Tolle e da Carmen Dragonetti, que diz: com sua cabeça e seu rosto terços, ou seja, lisos. Ou seja, eles optaram por uma tradução, pela primeira tradução, sem considerar nem os achados, nem os elementos arqueológicos, históricos, como as pinturas, os templos, etc., e nem considerar a tradução do Kumarajiva. Então eles optaram pela tradução de com sua cabeça e seu rosto terços, raspados, né? Já o Tsugunari Kubo e Akira Yuyama, da Bunkyo do Kyokai, do Tripitaka em inglês, que fizeram a tradução do Kumarajiva, traduziram do chinês, já fizeram também uma tradução interpretativa. Ele deve untar seu corpo com óleo para limpar-se da sujeira e colocar uma roupa nova e limpa, tanto o manto externo quanto o manto interno. Quanto um foi seco demais, o outro floreou demais. Né? Então você vê, no texto em chinês, que o Tsugunari Kubo e Akira Yuyama traduziram diretamente do Kumarajiva, o Kumarajiva não tem
né, essas palavras todas. Então, simplesmente fala: prega o Dharma pacificamente, untando seu corpo com óleo, com interior e exterior puros. Então, pode ser dada a interpretação de roupa do manto interno e do manto externo limpos, mas pode ser dada a interpretação de com a mente e com o corpo limpos, né? Então, pode ser dadas ambas as interpretações, né? Agora, se eu, por exemplo, floreio demais, como essa tradução do BDK, eu limito a interpretação. Por quê? Porque aqui ele diz, já está interpretado. Então ele diz: colocar uma roupa nova e limpa em tanto o manto externo quanto o manto interno. Então ele já está dizendo que é só referente ao manto interno e ao manto externo, mas limitou a interpretação do texto original, que diz que é com o interior e o exterior puros. Então pode ser interpretação tanto da veste quanto do interior da mente e o exterior do corpo. Mas a dúvida com relação a raspar a cabeça ou não pode se interpretar adaptando para os dias de hoje. Assim. Deve se adaptar para os dias de hoje, senão perde o sentido. Então não é necessário que se raspe totalmente? Não é necessário que se raspe totalmente, né? E existem mais dados que dão essa ênfase, né? Então, por exemplo, quando a seita Obako, né, chega no Japão, né, uma das principais críticas que foram feitas pelos partidários da seita Rinzai era que os monges tinham cabelo e barba grande, né? Por quê? Porque eles seguiam um determinado conjunto de regras que teoricamente era o mesmo conjunto de regras dos monges do Rinzai, né, que eram as interpretações do Paishan, né, ou as regras monásticas do Paishan. Só que, como os japoneses seguiam essas regras, eles interpretavam essas regras como sendo raspar tudo, né? Já os chineses interpretavam de uma outra forma e não raspavam tudo, quer dizer, deixavam o cabelo sem forma e deixavam a barba, né? Então, isso indica que a prática usual na China, desde períodos recuados, né, era a prática de se deixar o cabelo sem o formato estabelecido pelas regras da sociedade. Então, por exemplo, na China os mandarins tinham um determinado corte de cabelo, a nobreza tinha um determinado outro corte de cabelo, né? Então o que importava era que os monges deixassem o cabelo de uma forma que não estabelecesse um determinado estamento social ao qual eles pertenciam, ou seja, está fora dessa divisão de castas ou de classes dentro da sociedade, né? Agora, claro que é necessário, né, que isso seja contextualizado para os dias de hoje, né? Porque hoje não existe mais essa divisão, né, tão rígida em relação aos tipos de corte de cabelo. Mas é desnecessário dizer que o corte de cabelo ele tem uma função dentro da sociedade, uma função estética dentro da sociedade, né? As pessoas se incomodam com isso esteticamente. Então, se interpretando o espírito das regras, se interpretando o espírito da disciplina, né, não a letra, não se fixando na letra, mas se fixando naquilo que ele queria dizer, aquilo que queria ser ensinado, o monge, né, no caso do Mahayana Tendai, o monge Bodhisattva, ou seja, aquele que segue o Sutra do Lótus e aquele que segue os preceitos estabelecidos no Brahmajala Sutra, Mahayana, no Bonmon Kyo, no Fanwang, deve ter um cabelo que não o jogue dentro das divisões sociais ou que não rotule o indivíduo como pertencente a uma determinada classe, ou um determinado segmento, ou uma determinada tribo. Ele deve ter um tipo de aspecto que o deixa independente desses segmentos
sociais. E os compromissos do dia 4 do dia 9, final do dia 4 do dia 9? Então, isso também está estabelecido no Paichan, né? Que é um dos principais códigos de conduta monástica da China, se não dizer o principal, né? Então, que o Tendai adere também. Sim, porque na verdade, especialmente o Tendai japonês, ele recebe muita influência, né, do Gozu, né, Gozu-zen, né? O Gozu-zen era uma escola, né, Nyotou, né, em chinês. Então é uma escola da cabeça de boi, né? Então essas regras, né, as regras do Paichan, são regras que penetram toda a estrutura monástica chinesa durante séculos, né? E essas regras, elas, digamos assim, não dá para fugir da influência dessas regras, né? Porém, né, e isso, claro, a gente está falando, o estabelecimento disso no Japão é mais tardio, né? Antes você tinha influência da escola Li, né? Ou Ritsu, né? A escola Ritsu, que é a escola Vinaya, né? Os textos do Vinaya que regulavam as regras. Mas essas regras elas são mudadas, né? Então, por exemplo, nas regras do Vinaya fala dos cortes de cabelo em relação às luas, né? Então, se corta o cabelo, na verdade, uma vez no mês, né? Então se corta o cabelo muito menos do que nas regras do Paichan, né? Os monges que seguem o Vinaya, eles cortam o cabelo uma vez por mês. Eles raspam a cabeça uma vez por mês. Sendo que pelas regras do Paichan, todos os dias terminados em 4 e 9, né? 4, 9, 14, 19, 24 e 29. Né? Enquanto que os monges que seguem o Vinaya e Hinayana, só uma vez no mês. Né? Então, essas regras, elas mudam. Né? Mas, justamente porque elas mudam, né? E porque o budismo ele não é uma coisa engessada, parada, cristalizada no tempo, né? Ela precisa, essas regras precisam ser adaptadas, readaptadas, relidas, né? Recontextualizadas.